Olá, meus amigos do Instituto Criminal Fernando Moura, ICRIFEI. Mais uma vez estamos aqui hoje para falar sobre a prova da OAB, resolução da questão número 1 da prova do exame 28 da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma questão legal, hein? Muito legal. É uma questão que envolve Constituição Federal, artigo 5º, envolve Pacto de São José da Costa Rica, envolve Código de Processo Penal, então envolve todo um raciocínio, né, para que você possa discorrer sobre essa questão. É uma questão que envolve também o Código de Trânsito Brasileiro, a lesão corporal culposa e a embriaguez ao volante. Então vamos lá, senhores. É uma questão que fala o seguinte, vai estar aqui embaixo a questão inteira, para vocês possam ler a questão, tudo certinho. Eu vou resumir a questão. O Matheus, ele cometeu uma lesão corporal culposa, dirigindo o seu veículo automotor. E ele foi, forçado a fazer o teste do bafômetro nessa questão. A primeira pergunta é, de uma maneira bem sucinta, ele tinha que fazer o teste do bafômetro? Ele era obrigado a fazer o teste do bafômetro ou não? Essa era a primeira questão. A segunda questão é sobre a prisão preventiva, que ele foi denunciado no artigo, vejam só, ele foi denunciado, olha a mancadinha da prova, escuta aqui, essa é a mancadinha da questão. Na questão, fala o seguinte, que ele foi denunciado na lesão corporal culposa em relação ao veículo, na direção do veículo automotor. Artigo 303 da Lei do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97. E em relação à embriaguez ao volante, ele não foi denunciado. Foi pedido a continuidade em relação à investigação da embriaguez ao volante. Então, houve o recebimento da denúncia. Recebimento da denúncia. Existe oferecimento da denúncia. Oferecimento da denúncia por parte de quem? O Ministério Público oferece a denúncia. E o magistrado recebe a denúncia. Não esqueçam disso. Porque no recebimento da denúncia nós temos o quê? O início do processo. Então, senhores, quando você tem na questão falando recebimento da denúncia, do artigo 303, ele está falando que haverá um processo sobre a lesão corporal culposa do Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 303. Em relação à embriaguez, a questão fala que há o prosseguimento de investigação. Então ele separou as coisas. Então essa é a primeira mancadinha que você tem que ter nessa questão, o primeiro raciocínio que você tem que ter nessa questão, tá? Então vejam só, por isso que eu botei aqui, artigo 306, que é a questão da embriaguez, pegar o meu detector de mulher aqui, chique pra caramba, aqui ó, 306, mas a denúncia e o recebimento da denúncia está no artigo 303. E aí vem a primeira pergunta. Em relação ao artigo 306, é embriaguez ao volante. O Matheus era obrigado a fazer o teste do bafômetro? Não! Escutou? Não! Está escutando? Não pode. Por quê? Aonde que está isso daí? Está no Pacto de São José da Costa Rica! Lá no nosso artigo do pacto, está lá artigo 2º, a linha G, está falando o seguinte, que você não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. E com base no Pacto de São José da Costa Rica, que é uma norma hoje supra-legal, o que tem aí? Houve uma modificação na legislação do artigo 306. Hoje, a autoridade ela pode produzir a prova
de qualquer outro meio lícito. Não é obrigatório somente o teste do bafômetro. Então, se não é obrigatório fazer o teste do bafômetro, pode ser produzido a questão da embriaguez por qualquer outro meio de prova lícito. Por que obrigar o Matheus a fazer o teste do bafômetro? Nesse momento, vem a primeira questãozinha da prova da OAB. Está aqui no meu computador, que o meu amigo Rafael já falou que eu tenho que usar, que é moderno usar computador. Né, Rafael? Joia? E aí ele falou assim, não, tem que usar o computador que é chique. Então tá bom, se é chique, vamos lá. Tá lá. Poderia o Matheus ter sido obrigado a realizar o teste do bafômetro conforme informado pela autoridade policial, mesmo diante de sua recusa? Justifique. Não, não poderia. O Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 2º, a linha G, ele deixa claro que você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E mais, no momento que você está sendo desrespeitado a norma supralegal, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é de aplicação total do pacto no nosso país, no nosso território, no momento que isso é desrespeitado, nós temos aí a questão do artigo 5º, a prova, ela torna-se ilícita, senhores. Essa prova que Matheus produziu contra a sua vontade, tornou-se uma prova ilícita. Então, em relação à primeira questão, a letra A, Matheus não é obrigado a produzir essa prova contra si mesmo, com fundamento no Pacto de São José na Costa Rica, tornando-se essa prova ilícita. Tá ok? A segunda questão é sobre a prisão preventiva. Prisão preventiva é uma prisão cautelar. É uma das modalidades da prisão cautelar, E o que é legal, eu vou dar uma aula sobre prisão cautelar para os senhores que eu acho de extrema importância. A prisão cautelar, para você falar de prisão cautelar, você tem que ter alguns artigos na sua cabeça em relação à prisão preventiva. Primeiro artigo que você tem que ter na sua cabeça, 282 do Código de Processo Penal, que fala do binômio necessidade e adequação, É extremamente importante. E você tem o artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala dos seus pressupostos e dos seus requisitos. E você tem o artigo 313 do Código de Processo Penal, que é a questão que nós vamos tratar aqui. Por quê? Olhem só que legal o artigo 313 do Código de Processo Penal. Mostrar aqui para os senhores. Nós temos o artigo 312, que é pressuposto e requisito. Será admitida a decretação da prisão preventiva, inciso 1º, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Opa! Se os senhores pegarem lá o artigo 303, onde houve o recebimento da denúncia, o crime não é uma pena superior a 4 anos. Então começa por aí. Então a primeira matada aí é aí. Porque o juiz decretou a prisão preventiva para o crime de lesão corporal culposa, fundamentando na reincidência nele. Então o juiz fundamentou a prisão preventiva no artigo 303, inciso 2º, que eu vou ler para os senhores aqui também. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada e julgado, ressalvado o disposto do inciso 1º do caput artigo 64 do decreto-lei tal. O que ele está querendo dizer aqui, Se tiver sido condenado por outro crime doloso, reincidente em crime doloso. Como que eu vou saber se um crime é doloso ou culposo? Senhores, artigo 18 do Código Penal. Tem uma regrinha que eu ensino para os meus alunos. Eu vou falar isso agora para vocês. Marque aí, anote aí, danger, perigo, põe a bomba, coração. Toca o sino, porque agora é perigoso. Agora a dica. Agora vem a dica.
Qual é a dica? Senhores, todo crime é doloso. Todo crime é culposo. Todo crime é doloso ou culposo. Senhores, todo crime é doloso. Tá lá, se não tiver, se você pegar o artigo, lê o artigo do 121 para cá, normas incriminadoras, o crime é doloso. Não precisa estar escrito se é doloso ou culposo. Todo crime é doloso. Culposo somente se estiver expresso na lei. Então como que você vai saber se um crime é doloso ou culposo? Se na lei estiver expresso conduta culposa, o crime é culposo. Se não estiver expresso, o crime vai ser o quê? Doloso. Você não precisa ficar dolo, culpa, dolo, pelo amor de Deus. Se não tiver nada expresso sobre a culpa, o crime é doloso. Então você vai ter artigos de crimes dolosos, que é a regra, e crimes dolosos, e também crimes culposos quando estiver expresso. Artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Tá aí a dica, dada a dica de parte geral do Código para os senhores um pouquinho, tá bom? A questão aqui da OAB é essa. O juiz poderia decretar a prisão preventiva fundamentando a reincidência em relação a Mateus. A questão deixa bem claro que Mateus era reincidente em crime culposo. Se a questão está falando se Mateus era reincidente em crime culposo e o crime que ele cometeu é um crime culposo, não se aplica o artigo 313, inciso nem o primeiro e muito menos o segundo do Código de Processo. Tá? Logo, o juiz decretou a prisão preventiva contra a lei. Ele afrontou a legislação. E aí vem uma outra dica. Em que momento eu uso o relaxamento da prisão preventiva ou não? Em que momento eu peço o relaxamento ou eu peço a revogação da prisão preventiva? A revogação da prisão preventiva, eu vou trabalhar com adequação e necessidade. Ou eu vou trabalhar que não há os requisitos para a prisão preventiva. O relaxamento da prisão preventiva é quando a prisão ela é ilegal. E aqui está, pegar mais uma vez meu detector de boné. No meu detector de boné. E aqui está, mais uma vez, o artigo 5º da Constituição Federal, falando que quando a prisão for ilegal, a prisão deve ser relaxada. Então, na letra B da questão número 1, o pedido era de relaxamento da prisão preventiva. Porque a prisão ela foi considerada ilegal, porque ela não estava respeitando a fundamentação do artigo 313, inciso nem o primeiro e muito menos o segundo. Logo, senhores, esta questão, a primeira a fala do Pacto São José da Costa Rica e a segunda questão, eles estão trabalhando com o conceito de prisão legal, prisão ilegal. Prisão legal, o pedido é revogação da prisão preventiva, não é o caso da questão aqui. A questão fala sobre prisão ilegal e, nesse caso, afronta o artigo 313, você vai pedir o relaxamento da prisão preventiva. Essa foi a resposta. Questão legal, que envolveu um raciocínio bem interessante, envolveu um raciocínio de parte geral, envolveu um raciocínio de processo penal, envolveu o artigo 5º da Constituição Federal e envolveu o Pacto São José da Costa Rica. São instrumentos que o candidato é obrigado a saber. Então, nada de diferente. Tá certo? Pois bem, senhores,
encerramos mais uma questão, tá? Na próxima aula, nós vamos falar de outra questão. E aí os senhores vão ter tudo certinho. Só um recadinho para vocês. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não desistam. Não desistam mais uma vez. Não desistam. Vocês vão vencer. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá quase lá. E para quem já passou, para quem está com a carteira da ordem, para quem está começando agora, força, resiliência, faz parte, é difícil o início, mas nós conseguimos, tá? Não esqueçam de honrar o cordão preto. E eu vou deixar aqui um link de uma música muito legal para vocês. Naquele momento que você estiver quase jogando a toalha, escuta essa música. Escuta essa música. Eu escuto ela sempre. Sempre escuto essa música. Tente outra vez. Tente outra vez. Porque nós aqui temos o dom e a obrigação de sermos felizes. E não esqueçam que tudo que os senhores pedem, os senhores conseguem. É uma questão de tempo. E na próxima aula eu vou trazer o mascote do ICRIFEM. Vou mostrar o nosso mascotinho do ICRIFEM, o Tarzan, que é o meu novo companheiro que está aqui fazendo companhia. É o meu cachorrinho que veio para cá fazer companhia pro meu lar. Tá ok? Mais uma vez, obrigado. E não esqueçam de honrar o cordão preto. Aí o Rafael tá se gesticulando aí. Ô, calma, meu! Ô, calma, meu! Ô, vou mostrar. Ele tá mandando fazer isso aqui, ó. Pronto. Acabou, tá feito isso. Falou? Valeu!